Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo Renascimento e Humanismo, com destaque para o pioneirismo da Península Itálica. Esse movimento cultural, conhecido como Renascimento, ele vai ter seu início a partir dos territórios italianos, né? Então, foi no norte da Península Itálica, mas precisamente na cidade de Gênova, Florença e Veneza, que vai florescer o Renascimento, né? E muito disso vai se dar por conta de que a Península Itálica ela era formada por um número de unidades políticas independentes, ou seja, isso, por ser independente, vai dificultar a formação de uma monarquia centralizada, como podia ser visto na monarquia francesa, na monarquia inglesa, ou mesmo na monarquia espanhola, que era uma monarquia centralizada. Na Península Itálica, no território italiano, haviam territórios autônomos, independentes, e isso, de uma certa forma, vai contribuir para o florescimento do movimento renascentista, certo? E como isso vai se dar? Homens ricos e poderosos desse território italiano, eles vão adquirir títulos de conde, marquês, duque, etc., né? E com isso, sob a tutela desses homens, essas cidades vão alcançar um certo desenvolvimento econômico, manufatureiro e cultural. Então, esses homens ricos, que faziam parte desses condados, desses ducados, eles vão contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento das artes na Península Itálica. Outro aspecto que vai favorecer o desenvolvimento do Renascimento no território italiano é que ali, naquele território, já existia naquela região uma tradição clássica muito forte. Uma vez que foi na Península Itálica e se desenvolveu, foi o centro do Império Romano, um dos maiores impérios da Antiguidade, né? E nesse território também esse território também vai sofrer a influência da cultura bizantina, né? Pois muitos habitantes do Império Romano do Oriente migraram para as cidades italianas, fugindo das perseguições dos turcos otomanos. Então, como se sabe, o Império Romano do Ocidente ele vai cair, ele vai ter seu término no ano de 476 d.C., né? E o Império Romano do Oriente teve sua queda, teve seu término no ano de 1453, né? Então, quando o Império Romano do Ocidente cai, né, muita gente, fugindo da perseguição, vai migrar para a Península Itálica. E com isso, vai levar consigo a cultura difundida nessa região do Império Romano do Oriente, certo? Então, muitos textos produzidos naquela região, lá em Bizâncio, vai ser levado para o território italiano, né? Por outro lado, vai ter papel importante nesse processo os mecenas. E quem eram os mecenas? Os mecenas eram homens ricos, né, que protegiam e financiavam artistas e filósofos que foram agentes fundamentais para o desenvolvimento da cultura italiana do século XV e XVI. Ou seja, esses mecenas, esses homens, e ficou conhecido como mecenas, eram homens ricos, que patrocinavam, investiam nesses artistas, para desenvolver, para criar suas obras, né? E isso vai ter um favorecimento muito grande a partir dessas cidades italianas, né? Então, é o mecenato que vai garantir as condições materiais para que os artistas e pensadores, né,
criassem as suas obras, né? Por outro lado, uma vez que os mecenas, esses homens ricos, vão investir nesses artistas, em contrapartida, esse investimento vai proporcionar aos mecenas prestígio dentro da cidade, das cidades italianas, né? Então, a partir desse financiamento, vai haver uma reciprocidade, ao mesmo tempo que os mecenas apoiam, investem nesses artistas para criarem suas obras. Em contrapartida, esses mecenas são reconhecidos, têm um reconhecimento, socialmente falando, pelos resultados que essas obras traziam para as cidades em questão. Aí nós estamos falando de Florença, de Veneza, enfim, de Gênova. Então, como dito, esses mecenas estavam ligados a determinadas famílias, né? Como dito, famílias ricas e poderosas desses territórios italianos. Caso, por exemplo, os Sforza e os Visconti, da cidade de Milão, os Médici, da cidade de Florença. Então, essas famílias, eles exerciam uma grande influência dentro do governo, assim como na produção artística dessas cidades, né? Então, é essa prática do mecenato que vai favorecer o desenvolvimento dessas cidades, seja do ponto de vista artístico, cultural, assim como também do ponto de vista comercial, né? Lembrando que o mecenato, ele é praticado também por nobres, por reis e até papas, né? Então, até os papas, eles faziam parte dessa prática do mecenato, ou seja, se colocavam como mecenas, ou seja, e faziam investimentos em artistas para desenvolver as suas obras, seja na literatura, seja na escultura, né? Seja na construção de grandes obras, seja na questão das invenções daquele tempo, enfim. Então, a prática do mecenato não se resume apenas a esses homens ricos das cidades, mas também, né, reis, papas também e outros nobres também estão ligados a essa prática do mecenato. Então, como dito, é na Península Itálica que vai se desenvolver, a partir da Península Itálica, vai se desenvolver, vai florescer, né, o Renascimento. Então, é na Península Itálica que vai ter o início desse movimento conhecido como Renascimento. E também pode ser chamado de Renascimento Cultural, pode ser chamado de Renascença, né? E muitos são os artistas que vão se destacar nesse período do Renascimento italiano, né? E são artistas que as suas obras são conhecidas até os dias de hoje. Esse movimento aconteceu no século XV, entre o século XV e XVI, mas que as obras desses artistas, elas são obras atemporais. O que é isso? Ou seja, são obras que não ficaram naquele tempo, elas ultrapassaram o seu tempo, né? E em pleno século XXI, século que nós vivemos, essas obras desses artistas ainda influenciam de uma forma considerável os artistas da contemporaneidade. Então, artistas de hoje ainda são influenciados por esses artistas do Renascimento, né? E é na Itália que vai surgir grandes artistas na área da escultura, da literatura e da pintura, né? E quem foram esses artistas? Quais foram esses artistas da Renascença italiana, né? Que tiveram destaque, ganharam destaque? Então, nós trouxemos alguns, são muitos, mas nós trouxemos alguns em particular para vocês, certo? Então, um dos primeiros artistas que nós trouxemos foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele viveu de 1452 a 1519. Ele foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, inventor. Então, é um homem extremamente erudito, né? O Leonardo da Vinci, ele projetou armas, ele projetou pontes, ele elaborou projetos de cidades, mas é conhecido principalmente por ter pintado obras como a Mona Lisa e a Última Ceia, né? São obras que continuam
a ser objeto de admiração, de fascinação, de estudo, de debate até os dias de hoje. Nós estamos falando de 500 anos, 500 anos atrás, né? Uma obra assim são obras foram feitas, né, há 500 anos atrás e que tem influência até os dias de hoje. Ou seja, são essas obras atemporais que nós falamos, ou seja, não ficaram restritas ao seu tempo, né, que ultrapassaram os tempos, né. Então, Leonardo da Vinci é um artista que até hoje ele suscita a curiosidade do mundo, né, dos artistas da contemporaneidade. Um outro artista italiano é Michelangelo Buonarroti, né? Ele viveu de 1475 a 1564, foi escultor, pintor, arquiteto. Ele é conhecido como o poeta do corpo. E por que isso? É pela forma precisa como ele representou cada músculo, ruga ou veia do ser humano. Ou seja, nas suas esculturas é possível ver a perfeição de como ele reproduzia a imagem de um ser humano a partir da escultura. Por isso é conhecido como poeta do corpo, né? Como pintor, ele produziu afrescos na Capela Sistina, lá no Vaticano, né? E como escultor, há obras mundialmente conhecidas, obras importantes, como a escultura de Moisés, de Pietà e Davi, né? São obras que até hoje despertam a curiosidade por conta dessa perfeição empregada pelo Michelangelo, assim como também na condição de arquiteto, ele projetou a imensa cúpula da Basílica de São Pedro, na cidade de Roma, né? Então essas foram as obras que Michelangelo elaborou, certo? Um outro artista italiano que também se destacou, que suas obras também são atemporais, é o Rafael Sanzio, né? Que viveu de 1483 a 1520. Ele produziu alguns afrescos para a decoração do Palácio do Vaticano. Muitos desses afrescos foram a pedido dos papas, principalmente os papas Júlio II e Leão X, né? E também ficou celebrizado por ter pintado uma série de pinturas e fazer referência às Madonas, né? O que seriam essas Madonas? Eram representações da Virgem Maria com o Menino Jesus. Então, a obra de Rafael Sanzio é marcada exatamente por esses afrescos, né? E por fim, um artista também que se destaca na região da Península Itálica é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel viveu de 1469 a 1527. Foi filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico. Como dá para se perceber, esses homens eles eram extremamente eruditos, ou seja, eles tinham conhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Ele era da cidade de Florença, né? A principal obra do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel, é a obra chamada O Príncipe, né? Essa obra ele dedicou a um governante florentino, chamado Lourenço de Médici, em que ele traz conselhos e normas de como um príncipe deveria se posicionar, certo? Para muitos, Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, né? Isso, até nos dias de hoje, se reconhece Maquiavel como o homem que fundou a ciência política. Também é reconhecido como o precursor da teoria do Estado moderno, que se conhece hoje.
pois ele, nas suas obras, ele defendia a construção de um Estado autônomo e independente da Igreja. E aí, como vimos, o período anterior a esse movimento, ele era um período que a Igreja tinha uma grande influência sobre os territórios, e o pensamento renascentista, ele vai exatamente se contrapor a esse pensamento hegemônico da Igreja, né? Então, o Nicolau Maquiavel, ele pensava um Estado autônomo e independente da Igreja. Por conta disso, ele é reconhecido como o pai dessa ciência, da ciência política moderna, assim como é reconhecido a teoria da política do Estado moderno. Então, certo? E até hoje o Nicolau Maquiavel é estudado pelos políticos, né? Os grandes políticos ao redor do mundo tem como livro de cabeceira, vamos dizer assim, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Todo político que se presta lê Nicolau Maquiavel, certo? Então, esse era o conteúdo de hoje, dando destaque à Península Itália como território precursor, né, de onde floresceu o movimento renascentista, certo? E com destaque para alguns artistas que se destacaram naquele tempo e que suas obras permanecem vivas e bastante atuais, né? No caso de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Nicolau Maquiavel, enfim, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.